Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e nessa aula falaremos sobre associação de resistência elétrica. Especificaremos sobre circuitos série. Na aula anterior, vimos o que é uma resistência elétrica, entendemos o conceito de resistência elétrica, que nada mais é do que a propriedade de um corpo a se opor à passagem da corrente elétrica. Então, vimos que todos os corpos, ela possui uma resistência elétrica. Uns com mais acentuada essa propriedade, como os condutores, e o outro menos acentuado, com uma resistência menor, que são os isolantes. Vimos também que, eletricamente, a resistência elétrica é definida pela razão da tensão e a corrente, né? Que forma a lei de Ohm, foi estudado pelo físico Ohm, por isso que a resistência ela possui a sua unidade em homenagem, que é o Ohm. Ela é representada pelo símbolo, né, da imagem da figura 2A, quando tem valores fixos, e quando um potenciômetro ou resistência variável, ela é representada pela imagem da figura 2B, né, onde nós podemos alterar o valor da minha resistência. Vemos também que, para os resistores fixos, comercialmente falando, eles possuem, para os resistores fixos, existem valores comerciais, ou seja, de pronta entrega. Você vai em qualquer loja especializada e fala, olha, eu quero um resistor de 10 ohms, eu quero um resistor de 36 quiloohms. Mas e quando nós precisamos de valores que não estão fixados comercialmente, né? Que já não são pré-fabricados para venda, né? Como, por exemplo, se eu precisasse de um resistor de 35 ohms, o que é que eu faria? Então, é aí que entra a associação de resistores. Nós conectamos o resistor de forma a ter um valor total ou um valor equivalente ao que eu preciso no meu projeto. Então, se eu precisasse de um resistor com valor fixo de 35 ohms, eu poderia utilizar 2 ou mais resistores que o valor total final equivalesse a esse valor requerido, que no meu exemplo é o 35 ohms, tá certo? Então, nós temos duas formas, né? Dois tipos de associação. E nessa aula falaremos sobre a associação série. Significa que eu vou associar, nesse caso aqui, dois resistores, um em série com o outro. Mas qual a característica de um circuito série? Então, eles possuem um terminal comum. Mas o que é isso? Não entendi. Um resistor, ele é caracterizado por possuir dois terminais, né? Vamos supor aqui, o resistor 1, ele tem um terminal da esquerda e o terminal da direita. Idem ao resistor 2. Então, quando eu pego dois resistores e associo ele em série, eu tenho um terminal comum a dois resistores, tá certo? Eles têm a característica, quando associado em série, de transportarem a mesma corrente. Isso é, os elementos em série possuem a mesma corrente elétrica. Temos aqui, na figura 3, uma bateria me representando a minha fonte de tensão, tá? Se eu tenho tensão e tenho um caminho fechado, é caracterizado por ser um circuito elétrico, então eu tenho corrente elétrica. A corrente convencional sai do polo positivo e vai para o polo negativo da minha bateria. Então, eu tenho aqui uma corrente saindo de tensão, da fonte de tensão V0, percorrendo o caminho, passando por R1,
passa a mesma corrente, tá? Passa por R2 e vem ao polo negativo. Então, a corrente, ela possui apenas um caminho, ou seja, a corrente que passa em R1 é a mesma corrente que passa em R2. E a resistência total é a soma das correntes. Então, se eu perguntasse assim, o resistor R1 está associado ao resistor R2, mas qual o valor da minha resistência total vista pelo circuito? Então, você somaria o valor de R1 com o valor de R2. Um exemplo mais, né, que eu falei que se eu quisesse um resistor de 35 ohms, comercialmente eu não tenho, né, mas eu poderia associar dois resistores, por exemplo, em série, dois ou mais, que somado desse os 35. Então, essa é o objetivo da associação. Eu pegar valores comerciais dos resistores elétricos e conectar de uma forma que me dê o valor desejado ou necessário ao meu projeto, tá? Então, quando conectadas em série, nós vamos somar o valor dessas resistências, correto? E, Marlene, onde é que eu encontro essa associação, né? Onde é que eu necessário, onde é que no meu cotidiano eu consigo enxergar uma associação séria de resistores? Como, por exemplo, nesses controles, nesses circuitos de sensor de presença, que nada mais é, o sensor, ele pode ser modelado como potenciômetro. Lembrando, o potenciômetro é uma resistência variada. Então, eu tenho o meu circuito 4 aqui, né? Formado pela minha chave, meu disjuntor, tá? Meu sensor de presença e minha lâmpada. Então, o meu sensor de presença seria a minha resistência variável. Ele fica com valor de resistência. Ao passar, né? Por exemplo, uma pessoa na frente desse sensor, ele, de uma forma automática, ele altera o valor da minha resistência, fazendo com que eu tenha corrente necessária para ligar a lâmpada. Mas o sensor, então, caracteriza por ser uma resistência variada em série com uma lâmpada de uma resistência fixa, tá? Como, por exemplo, aqui uma lâmpada de 12 volts, uma potência de 6 watts, tá certo? Outro exemplo muito, acho que muito comum no nosso cotidiano são aquelas lâmpadas LED, né, que utilizamos nas árvores de Natal. Se você olhar, é um fio com várias lâmpadas que tem uma lâmpada ligada à outra, apenas um terminal comum, alguma parte, né, vamos supor, uma parte daquele fio, que quando uma lâmpada queima, as outras não funcionam. Por quê? Porque no circuito série, quando eu tenho uma lâmpada queimada, eu abro o circuito aberto, falei para vocês na aula anterior, circuito aberto eu não tenho passagem de corrente. Por isso que nessas lâmpadas pisca-pisca de Natal, quando uma queima, o circuito abre, não tenho passagem de corrente. É caracterizado o circuito série, tá? Então, eu tenho aqui uma lâmpada ligada a outra lâmpada por apenas um ponto, circuito série, tá? Então, uma forma muito usual, né? Um exemplo muito usual são as lâmpadas LED ou pisca-pisca de Natal. Nada mais é do que são várias resistências ligadas em série, tá? Mas vamos a um exemplo numérico para vocês entenderem melhor. Eu tenho aqui na figura 8 4 resistores, um de 4 ohms, um de 1 ohm, outro de 5 ohms e outro de 8 ohms. Eu quero a resistência equivalente vista daqui do meu lado esquerdo. Então, se eu quero a resistência vista daqui, eu venho para o oposto, tá? Então, eu venho para o final, né, se eu posso dizer assim de uma forma informal, do meu resistor e venho vendo, ou venho
determinando qual tipo de associação que eu tenho entre os resistores, tá? Então, por exemplo, um resistor de 1 ohm e 5 ohm, né? Na verdade, entre todos os 4 resistores, eu tenho uma corrente, que eu chamei de I1, e se você observar bem a corrente, supondo que aqui seja o meu polo positivo, a corrente ela só tem um caminho. Ela percorre o resistor de 4 ohms, percorre o resistor de 1 ohm, percorre o resistor de 5 ohms, o de 8 ohms e chega ao polo negativo. Então, eu tenho apenas um caminho, uma passagem de corrente. Tudo caracteriza por ser um circuito série, tá? Mas vamos ratificar vendo as conexões entre os elementos. Por exemplo, agora sim, o resistor de 1 ohm e o resistor de 5 ohms. Eu tenho apenas um terminal comum. Apenas esse terminal é comum entre eles. Posso, então, afirmar que eles estão associados em circuito série. E o equivalente, né, entre a associação da resistência série é a soma das resistências. Então, eu posso chegar no circuito e substituir o resistor de 1 ohm e 5 ohms por um único resistor equivalente a 6 ohms, ou seja, 5 mais 1, tá? Então, imagine agora que no lugar de 1 ohm e 5 ohms, eu teria apenas um resistor no valor, por ser série, da soma entre eles, que é 1 mais 5, 6, tá? Em seguida, eu tenho o resistor de 4 ohms ligado a esse circuito equivalente por apenas um terminal, bem como o resistor de 8 ohms está ligado a eles por apenas um terminal. Então, eu posso dizer que, por ter apenas um terminal comum e a corrente entre eles ser a mesma, que todos os resistores estão em série. Logo, eu posso dizer que a resistência equivalente solicitada na questão é a soma das resistências, ou seja, 4 mais 8 mais o equivalente de 1 e 5 que fizemos anteriormente, chamando de resistência equivalente 1, que é o 6. Dessa forma, a resistência equivalente desses 4 resistores é uma apenas de 18 ohms. Então, numa parte do meu projeto, se eu tivesse esses 4 resistores, eu poderia substituí-los por um de 18 ohms. Tá certo? Então, recapitulando, a associação série, ela tem apenas um ponto comum e a resistência equivalente é a soma das resistências. E a corrente é a mesma, corrente única, a mesma entre todos os elementos, tá certo? Espero que tenha ficado claro. E era isso o tema da aula de hoje, associação de resistores circuito série. Nos vemos no próximo vídeo.